Gente, esses dias para trás eu recebi uma mensagem de uma psicopedagoga e aí ela estava falando comigo que ela recebeu um paciente, né, com diagnóstico de altas habilidades e também ela estava suspeitando que ele tivesse alguma questão de motricidade, né, de coordenação motora. Por quê? Porque esse paciente ele escrevia muito bem, né, com a letra bastão, tinha uma letra bonita, bastão, mas quando chegava para poder fazer a letra cursiva era uma letra inelegível, né? E aí eu estava comentando com ela que é muito importante a gente fazer primeiro uma coleta muito bem feita de anamnese, né? Conversar muito bem com essa criança. Porque alguns anos atrás eu recebi um caso onde o paciente tinha uma hipótese diagnóstica de autismo, né? Era um menino de 7 para 8 anos e chegou com essa queixa, né, da família, de que ele tinha um comportamento estranho, de que ele tinha algumas atitudes que eram inadequadas. E a pessoa que tinha feito, né, o profissional que fez essa acolhida desse paciente, tinha colocado que ele poderia ter um quadro de TEA. Então eu comecei a avaliação, né? Coletei a anamnese da mãe, aí lá eu descobri que a mãe tinha um outro filho mais novo e que esse filho ele tinha uma paralisia cerebral severa, então ele era muito comprometido. Então a mãe ficava horas com esse filho, né, em terapia, levando ele para vários atendimentos interdisciplinares. E esse paciente que veio para mim com suspeita de TEA, ele ficava sozinho, né? Ele passava grande parte do dia ou com a empregada ou sozinho. Algumas vezes ele descia, porque parece que eles moravam embaixo de onde o pai trabalhava, eles tinham um comércio, então de vez em quando ele descia, ficava lá com o pai, mas ele ficava muito tempo sozinho em casa, né? E aí comecei a conversar com ele, né, pra poder ver o que estava acontecendo, porque quando eu comecei a fazer a avaliação dele, eu comecei a identificar que ele não tinha sinais, na verdade, de autismo. Eu não conseguia perceber esses sinais, né? Era um menino que falava, conversava. Ele tinha um ótimo contato visual, sorriso social, carinhoso, interagia super bem, intenção comunicativa, formava frases, e frases, inclusive, muito elaboradas, com vocabulário, inclusive, muito acima do esperado para a faixa etária dele. Então eu comecei a achar aquilo muito estranho. E aí, à medida que eu fui conversando com ele, ele foi me falando, né, que ele sentia muita falta da mãe. E ele descobriu que essa era uma forma dele chamar a atenção da mãe. Toda vez que ele tinha um comportamento estranho, né? Então, por exemplo, às vezes ele rabiscava a parede de casa, ele pegava comida e passava na parede. Então, toda vez que ele tinha esse tipo de comportamento, a mãe dele dava atenção para ele. E ele começou a perceber outros mecanismos também de chamar a atenção através desses comportamentos inapropriados. E aí, à medida que eu fiz a avaliação, que eu fui conversando com outros profissionais, a gente fechou um diagnóstico de que ele realmente era um caso de paciente com altas habilidades. Então, ele era uma criança então ele era muito inteligente. E aí, ele usava a inteligência dele para chamar a atenção da mãe e do pai, através desses comportamentos. Então, gente, quando a gente tem uma criança, né, com altas habilidades, a gente tem que realmente investigar tudo, né? Essa criança realmente ela tá escrevendo errado, ela realmente tem uma dificuldade para escrever a letra cursiva, ou ela tá usando isso como um mecanismo para chamar atenção, ou ela tá simplesmente dizendo, eu não quero fazer letra cursiva, eu tenho capacidade e habilidade para fazê-la, mas eu quero fazer letra de forma, né? Lembrando que essas crianças com altas habilidades, elas se entendiam com muito mais facilidade, principalmente quando ela está numa escola tradicional, né? E era o caso desse paciente meu. Ele já estava aprendendo a fazer contas de divisão, multiplicação, e ele conseguia fazer tudo de cabeça. E a professora brigava muito com ele porque ela queria que ele seguisse o método tradicional de colocar e de desenhar a equação, e ele não queria desenhar a equação, porque ele falava, eu já sei a resposta. Então, muitas vezes, para essas crianças com altas habilidades, a escola não consegue acompanhar o ritmo de aprendizagem dessas crianças. E com isso, acaba se tornando muito cansativo para eles. Eles ficam realmente muito entediados. Era o que ele me falava, né? Que os assuntos que tinham na escola eram assuntos chatos, porque ele já sabia aquilo que a professora estava falando, porque ele já tinha visto, ele já tinha lido, ele já tinha estudado, ele já tinha dado conta de aprender e adquirir aquele conhecimento e reter o conhecimento. Então, e ele também tinha dificuldade de conversar com os colegas, mas não era porque ele não gostava de conversar, é porque o nível cognitivo dele, o nível das conversas dele eram muito superiores ao dos colegas. Então ele acabava sempre ficando sozinho, ele era sempre taxado como estranho, esquisito, mas ele não tinha nada de esquisito, ele era só um menino muito inteligente. E aí acabou se tornando um menino incompreendido. Então é importante a gente levar isso em consideração. Ele tem dificuldade de estabelecer relações sociais?
Essa dificuldade é uma dificuldade realmente real ou é uma dificuldade porque ele realmente tem um nível de inteligência acima da média e não consegue conversar com os colegas, né? Porque comigo, por exemplo, ele tinha uma relação muito boa, porque a gente conversava e eu sempre trazia assuntos que eram do interesse dele. Então ele me falava, ele gostava de conversar comigo sobre a diferença entre a anã branca e a anã vermelha, né? Questões aí de física quântica, eram os assuntos assim muito de elevado nível. Então assim, eu sempre procurava estudar muito para atender esse paciente e sempre abordar com ele aqueles assuntos que eram de interesse dele. E eu vi que na verdade ele era realmente só incompreendido, ele não tinha com quem conversar, porque os assuntos que ele gostava eram assuntos que ultrapassavam aí o nível dos colegas. Então, por isso que ele tinha dificuldade de interagir com os colegas, mas não porque ele tinha autismo, mas sim porque ele era uma criança com altíssimas habilidades, né? Então, eu acho que esse que é um recado importante, a gente sempre pensar e a gente sempre investigar aquilo que a criança realmente dá conta de fazer e aquilo que ela ainda tem dificuldade. Esse paciente, ele pode ter uma dificuldade, uma alteração de coordenação motora fina? Pode, com certeza ele pode sim. Por isso que é importante avaliar e colher muito bem a história clínica desse paciente para ver se não existe alguma outra questão aí que ele pode estar utilizando isso como forma de escape ou até mesmo para poder chamar a atenção da mãe aí, né? Então, sempre faça uma anamnese muito bem feita e também um processo avaliativo bem feito para que você tenha segurança para você dar aí um retorno, um feedback para essa família, tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um beijo e até o nosso próximo encontro.